Oi gente, meu último vídeo foi com as minhas melhores leituras de 2021 e hoje eu tô aqui pra falar sobre os livros que eu dei as notas mais baixas de 2021. Eu acho que 2021 foi um ano que eu me desprendi um pouco de ficar culpada pela nota que eu dou por um livro, então por isso que vários livros que me decepcionaram, assim, vários livros que eu dei nota máxima, favoritei, e vários outros que eu dei nota mínima. Realmente eu aumentei minha quantidade de notas ali que eu posso dar, porque eu tinha um pouco de pena, às vezes, de dar nota muito baixa para um livro, mas que é um livro que seria inferior a um livro 3 estrelas, por exemplo. Então, 3 estrelas pra mim é um livro bem ok, mas que tem livros piores, né? De 2 ou 1 estrela. Então hoje eu tô aqui pra falar esses 10 livros que eu dei as notas mais baixas ao longo de 2021. Mas lembrando que, gente, essa foi a minha nota, a minha experiência de leitura. Vários de vocês podem amar os livros que eu odiei ou odiar os livros que eu amei. E tá tudo bem, é assim que funciona a literatura. E é assim que cada um vai enfrentar uma história, se identificar ou não, achar uma passagem mais relevante ou não, ou se incomodar mais com um outro aspecto, e é normal. Eu tô aqui só pra compartilhar com vocês mesmo, mas se vocês tiverem interesses por algum desses livros aqui, e que o que eu comentar não for relevante pra vocês, pra nota que vocês vão dar, ou pra experiência de leitura, vocês simplesmente vão lá ler, gente. Não se preocupem com isso. Eu vou fazer a mesma forma que os melhores do ano, então eu vou botar na ordem de leitura, não num ranking específico. E eu comecei o ano já tendo uma grande decepção, porque eu li o É Assim que Acaba a Guerra do Tempo, mas é claro que eu já comecei errando o nome do livro, que foi a minha primeira decepção de 2021. O nome dele é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. E não É Assim que Acaba. É Assim que Acaba é outro livro da Connie Hoover. Que é um livro que estava muito elogiado. Várias pessoas próximas a mim estavam elogiando muito o livro. Trazia uma temática muito interessante. É um livro que falava sobre uma guerra que envolvia várias tempos diferentes, né? Então tinha viagem no tempo e inimigas que iam se corresponder, acabavam se apaixonando ao longo da história, e elas estão em lados opostos e como isso vai se dar, né? Com elas viajando no tempo e tudo mais. Então quando você pensa nessa sinopse, né? Você pensa que, cara, vão falar sobre guerra e vai falar sobre o tempo. Só que assim, não é um livro sobre guerra e não é um livro sobre viagem no tempo. É basicamente a troca de cartas, né, dessas duas personagens, em que não dá plano de fundo nenhum pra que a gente tenha esse apego ao fato de que elas têm um romance impossível, né? Então acaba que o livro é bem poético, assim, tem passagens bem, né, profundas e tal, mas que pra mim não teve apelo nenhum, porque não teve plano de fundo, né? O enredo ficou desgastado e a gente não tem um cenário, não tem um porquê, não tem um motivo, não tem nada que me prenda a história, sabe? E só pelo romance não era algo que ia me prender, então eu acabei dando 2 estrelas pro livro. Foi assim, tipo, o primeiro livro que eu li no ano, e já foi o livro que eu dei 2 estrelas. E daí o próximo que eu li foi que a gente, carinhosamente, nas minhas lives, as pessoas apelidaram de Em Águas Paradas. Porque é realmente isso, não acontece nada no livro. É um livro de suspense, é um livro de uma autora muito renomada no nicho, né, no gênero, e que eu tinha muitas expectativas, só que não acontece nada ao longo do livro. É tudo bem parado, personagem ruim, e sério, foi arrastado pra terminar de ler esse livro. Eu só terminei de ler o livro, gente, porque ele era bem curtinho. Não bem curtinho, né? Ele era considerável, mas não era um calhamaço, como vários de suspenses, né? E daí eu acabei terminando em live só pra ver onde ia dar, porque geralmente finais de suspense tem chance de me agradar. Só que nem assim, gente. Eu achei sem pé nem cabeça. Não fez sentido pra mim esse livro. Eu dei 2 estrelas e meia. E daí os meus membros escolheram para fevereiro um livro que a minha nota foi polêmica e que eu tava com muitas expectativas, que foi O Iluminado, do Stephen King. Do Stephen King eu tinha lido recentemente o Misery, né? E eu amei, 5 estrelas, favorito. Então eu tava com muita expectativa pro Iluminado. O Iluminado é uma leitura muito famosa do autor. Então eu tava com muita expectativa. Mas, gente, que livro soninho. Não consegui me apegar ao livro. Nossa, eu achei que não acontece... Tipo assim, poucas coisas realmente me empolgavam com a história.
e na hora que as coisas aconteciam não eram o suficiente, sabe? Eu achei muito, 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 muito arrastado, muito grande pra história que foi, e não consegui gostar do livro, daí eu dei 2,5 estrelas também. Quero ler outros livros do autor, e eu já meio que imagino qual é o tipo de história que vai me agradar mais, sabe? Mas o Iluminado definitivamente não foi uma história que me agradou. E daí os membros são os antigos subs da Twitch, no caso, agora são subs na Twitch, mas eram os membros aqui do YouTube, quando eu fazia as lives aqui no YouTube, né? E daí eles me colocavam em cada enrascada, porque assim, em abril, eles votaram pra que eu lesse O Clube do Livro dos Homens. Que erro, galera, que erro. Eu já achei que o livro ia ser mais ou menos assim, mas sei lá, eu tava disposta a ler um livro mais leve assim, porque eu tava vindo de muitas leituras difíceis, muitas leituras tensas, e eu disse, não, vou pagar pra ver, né? Gente, eu acho que eu não fiz uma resenha tão grande quanto eu fiz pra esse livro lá no Goodreads. Eu fiquei indignada desse livro, do sucesso desse livro, porque eu achei assim, eu fiquei muito incomodada com o fato de que era um livro de pessoas adultas e todos os homens desse livro pareciam ter 14 anos de idade. Toda a culpa do livro foi em cima da personagem feminina. É um livro que tem uma sinopse em que fala assim, não, esses homens vão fazer um clube do livro pra repensar suas atitudes e tudo mais. E, gente, é um bando de esquerdomacho, assim, que não faz o menor sentido. Eu achei... Não dá. E ainda o fato de culparem... Eu vi um monte de resenha depois. É o fato de culparem a personagem feminina pelo acontecido no livro. Porque é um livro em que a personagem quer se separar, né? Do cara. Que, enfim, teve uma coisa lá que aconteceu e ela quer se separar. E ele vai tentar reconquistá-la, né? Depois desse clube do livro e tal. Cara, sério. Depois vocês procurem lá no Goodreads a minha resenha. Porque assim eu resumo tudo que tem lá. Porque eu fiquei agoniada. Eu dei 1 estrela pro livro. Daí falaram agora que vai ter continuação. Mas, gente... Não. O 5º livro foi um livro que eu li num dia só, lá nas lives da Twitch, que foi o Minha Irmã Serial Killer. Era um livro super curtinho, que eu já tinha aqui em casa e que eu achei a sinopse muito interessante, né? Que era sobre essas duas irmãs, em que uma delas gostava de matar os namorados. E daí a outra tinha que ficar cobertando, sabe? E ela é super respeitada, trabalha no hospital e tal, e fica cobertando essa irmã dela. Essa sinopse promete muito, deve ser muito legal. Mas eu já tava meio assim, né? Porque o livro era super curtinho, assim, não vai ser legal, né? Mas, gente, o livro não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o suspense, diálogos, a forma como é escrito. É muito, muito estranho esse livro. E eu ainda botei lá no Goodreads, assim, tipo... Não se enganem pela sinopse desse livro. Ele parece muito mais legal do que ele realmente é. Porque, realmente, a proposta era muito interessante, tá? E eu dei 1 estrela também, assim, porque... Ainda bem que era curtinho, eu li muito rápido. E daí, logo em seguida, na live, eu fui lá e peguei um livro melhor, que eu tava amando. Mas enfim, esse livro não funcionou. E eu acho que pra todo mundo do meu chat que leu comigo pensou da mesma forma. E daí, ai gente, eu fiquei tão triste com a nota desse livro. Porque eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid. É uma das minhas autoras favoritas. Amo. Inclusive, Malibu Renasce entrou nas minhas melhores leituras, né? Mas eu li um livro, acho que foi até o primeiro livro dela. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Que foi o Em Outra Vida, Talvez. Gente... Nossa, eu achei muito fraco. Eu não digo que é um livro ruim, assim, porque eu não achei o livro ruim. Mas eu achei fraquíssimo. Com tanto que a gente espera da Taylor Jenkins Reid, né? Tipo assim, eu já não fui com a expectativa do que eu tinha encontrado em Evelyn ou em Daisy Jones. Eu já sabia que eu poderia esperar mais ou menos algo como Amores Verdadeiros, Depois do Sim e tal. Mas, gente, eu achei muito, muito, muito fraco. Várias coisas muito convenientes acontecendo ao longo do livro. Porque é um livro sobre a história de duas vidas, assim, que a protagonista poderia viver depois que acontece algo X com ela. E daí vai alternando os capítulos com o que teria acontecido se ela tivesse escolhido uma outra coisa ali. Tipo, a vida dela se ramifica em um determinado acontecimento. E daí vai alternando com essas duas possibilidades. Mas, gente, é tudo muito conveniente. Tudo. Eu fiquei até estressada lendo esse livro. Achei muito fraco. Infelizmente, porque eu amo a Taylor Jenkins Reid. Inclusive, eu tô lendo um outro dela que foi lançado recentemente no Brasil, mas eu vou ler em inglês. Mas, enfim, ele entrou pra minhas decepções do ano, porque não teve como. Eu dei 2 estrelas pra ele. No Melhores Leituras, eu não coloquei releituras, né? Porque são as releituras dos favoritos e tal. Mas eu tive que colocar este livro como uma das decepções do ano, porque eu não... Quer dizer, não é que eu não esperava, mas é que foi uma mudança tão grande de opinião em relação a esse livro que acabou sendo uma grande decepção. Que foi quando eu li os meus livros favoritos de muito tempo atrás, assim, principalmente lá na época que eu tinha blog e tal. Eu reli o Soul Love, e esse livro era muito favorito.
Era uma das resenhas mais famosas, muita gente entrava. E daí eu reli agora e, cara, é um livro fraquíssimo, 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 assim. Eu acho que eu fiquei tão impressionada porque eu não tinha visto, na época, né? Eu não tinha visto livros que abordassem uma temática mais relevante, assim, mais importante. E eu fiquei fascinada de ter isso na literatura, né? Porque eu tava muito acostumada com um jovem adulto de situação de cotidiano. E daí vem esse livro e traz uma temática, que eu não posso falar qual é a temática porque é um spoiler, mas traz uma temática mais séria, mas o livro é muito, muito fraquinho, assim, até é meio irresponsável a forma que ele aborda esse assunto. Agora que eu tenho mais conhecimento, eu consigo ver isso, sabe? Então eu fiquei triste em relação a isso, mas, enfim, né, entrou pras decepções. E aí, nossa, esse aqui é outro de um autor que eu gostei muito, de um livro que eu li. Na verdade, assim, outro livro dele entrou nas melhores leituras, que foi Recursão, mas o Matéria Escura entrou nas decepções de 2021. Porque Matéria Escura é do mesmo autor de Recursão, né, o Blake Crouch. E eu lembro que quando lançou Matéria Escura, eu vi muita gente elogiando, tipo, Matéria Escura, Matéria Escura, Matéria Escura. Daí eu, tá, beleza, fui passando. E daí quando veio Recursão, que foi uma leitura dos membros também do YouTube... Gente, eu fiquei fascinada com esse livro. E eu via muita gente falando assim, pra quem gostou de Matéria Escura, pode ser que não goste de Recursão, porque é um livro mais lento, não sei o quê. E assim, não. Então tá, né? Se eu gostei tanto de Recursão, então eu vou amar Matéria Escura, né? Porque geralmente falam que gostam mais de Matéria Escura. Galera, fui ler Matéria Escura. E que decepção. É porque não dá pra envolver muita temática desse livro, né? Porque é um livro de ficção científica que era pra ter umas reviravoltas, né? Mas a mitologia, tipo, a ficção científica, enfim, o tema dali, gente, é cheio de furo. Eu fiquei indignada. Tipo, eu fiquei no final assim, tá, mas por que ele faz isso e aquilo? Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, várias coisas começam a não fazer sentido na minha cabeça. E eu achei o protagonista extremamente chato. Extremamente chato. Tipo, eu não consegui torcer por ele como foi em Recursão, sabe? E, enfim, foi uma grande decepção. Eu acho que isso acontece com a galera que deu Recursão primeiro, que não vai gostar de Matéria Escura. Mas já vi o contrário, quem gostou muito de Matéria Escura vai gostar de Recursão. Apesar de ter, né, ouvido várias pessoas falando que Recursão é mais lento. E eu pensei, meu Deus, Recursão é lento. Então Matéria Escura deve ser assim uma montanha russa, assim, um negócio, um trem-bala. Se for pra recomendar um livro pra vocês, eu recomendo Recursão. Recursão eu achei sensacional. Então, eu resgatei um livro, porque em fevereiro ali, eu tava muito empolgada com um livro que saiu no Intrínsecos, que é o A Lista de Convidados. Eu vi muita gente falando desse livro no Goodreads antes de lançar, eu fiquei muito empolgada. Acabou que eu comecei a ler, mas acabei abandonando logo no comecinho, assim, deixando de lado. E eu fui lá e voltei com ele lá agora no segundo semestre, né? Não é que é ruim. Tipo assim, é um livro que tem várias coisas tensas, assim, mas é algo que, tipo, eu não consegui gostar de nenhum personagem e eu adivinhei as coisas que ia acontecendo. Então, pra um livro de suspense que geralmente eu não consigo ser surpreendida, nem com o final, eu me sinto meio mal, assim. Se eu não me apego aos personagens... Se eu me apegar aos personagens, tem chances de eu dar uma nota melhor. Mas se eu não me apego, eu fico... por que eu estou lendo, né? Então, não me apeguei aos personagens e achei ainda muito previsível várias coisas. Então, não consegui ter a emoção da surpresa, sabe? Então, como suspense, eu tenho que ser tocada... Na verdade, eu tenho que despertar alguma emoção, né? Que não seja raiva, no caso. Só a raiva. E então, eu acabei me decepcionando também, principalmente porque ele foi muito bem falado no ano anterior, né, em 2020, mas não rolou. E o último dessa lista foi um livro que a sinopse também era muito, muito legal, que era um livro em que uma professora... A filha de uma professora morreu e ela sabe que foi um dos alunos dela que matou. Coisas vão acontecer a partir daí. Então imagina, né? E são alunos adolescentes, tá? Então tem todo um rolê de vingança em relação a isso. E eu pensei, nossa, um suspense de vingança. E ainda rolava lá no Japão. E o Japão tem essa cultura, né? De fazer uns suspenses bem tensos, assim, né? E eu pensei, não, vai ser incrível. Incrível. Eu vi várias pessoas, tipo, já estavam elogiando e tal. Só que eu detestei, gente. Fiquei muito, muito, muito incomodada como abordam o HIV dentro da história. Tipo, eu sei que o Japão tem uma cultura mais preconceituosa em relação a isso, mas eu não achei que foi responsável a forma de falar sobre o assunto, sabe? E eu me senti muito mal lendo aquilo. O livro poderia... É que não...
O problema não é nem falar do preconceito, ou é assim que é o Japão, mas é que poderia ter sido qualquer outra coisa. E o livro ia continuar fazendo o papel dele, sabe? Poderia ser qualquer outra coisa que ela poderia utilizar como o artifício que ela usou, sabe? Ela usou o HIV pra algo muito importante na história e deixou meio jogado, assim, a forma de falar. Já existe tanto preconceito em cima do HIV que não era necessário, sabe? Mesmo que fosse pra retratar o preconceito de lá, ainda assim, poderia usar qualquer outra coisa que não fosse essa situação. Então, eu dei 1 estrela pro livro, que realmente não recomendo o livro. E daí, ao longo do ano, eu tive 2 decepções que eu fiquei muito chateada. Muito, muito, muito chateada, muito chateada. Assim, eu não dei nota baixa. Mas é que eu esperava tanto do livro que, pra mim, eu quase considero como se fosse uma nota baixa, assim. Um deles é o Gente Ansiosa, que é um livro que eu vi todo mundo favoritando esse livro. Todo mundo, não, melhor leitura do ano. Pensei, cara, melhor leitura do ano, né? Só que não consegui ser convencida pelo humor do autor, assim. Eu me senti desrespeitada, assim, com o tom de humor e até meio inverossímil de como os personagens usavam sarcasmo e tal, em situações que aquilo não fazia sentido. Então, eu queria muito que o autor tivesse desenvolvido uma outra parte da história de uma personagem específica, que tem uma história muito mais interessante, que ligava tudo, e ainda assim não foi isso que foi desenvolvido, né? A gente passava muito tempo nos diálogos muito, muito estranhos, assim. Eu comecei a rindo no começo, até que aquilo foi ficando forçado, porque aquilo se repetia, e daí eu não consegui. E daí eu acabei dando nota baixa pro livro, mas enfim. E o outro livro é que eu tava esperando muito, 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 muito o lançamento. Gente, eu li no dia que lançou no Brasil, porque eu tava muito empolgada, que é O Belo Mundo Onde Você Está. O lançamento do ano passado, da Sally Rooney, né? Eu amei Pessoas Normais, amei Conversas Entre Amigos, eu já falei muito pra vocês sobre isso. Só que Belo Mundo Onde Você Está, se repetiram situações que já eram comuns em Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos, e eu até comecei a ficar um pouco preocupada em relação a isso. Mesma forma de personagens femininas agirem até, ou passarem por situações em relação a isso. Estranhei um pouco, né? Porque uma coisa a gente vê em 2 histórias, mas daí se vem todas, sempre, a gente fica... E eu também não gostei do desfecho que ela deu pro final, principalmente envolvendo uma personagem que foi muito desrespeitada ao longo do livro, e é como se romantizasse o que ela passou. Então eu me senti muito mal em relação a isso, apesar de ter gostado muito de diversas outras coisas do livro. Eu acabei dando uma nota mediana, mas ainda assim foi uma grande decepção, porque eu esperava um 5 estrelas favorito, né? Mas acabou sendo uma grande decepção. Enfim, que bom que teve outras leituras muito mais legais. Então, pra assistir o vídeo, que eu recomendo muitos livros que eu amei, eu vou deixar aqui nos cards. Vai lá assistir as minhas melhores leituras de 2021. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me conta aí se vocês leram algum desses livros e quais foram as leituras mais decepcionantes pra vocês de 2021. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!